Então, boa noite. Nosso assunto de hoje é continuando da semana passada, a Revolução Francesa. Boa noite, Camille. Tudo bem? Você me ouve bem? Me vê bem? Na última aula, a gente falou sobre o início, né, da Revolução Francesa, como era a sociedade francesa pré-revolucionária, quais são os elementos, né, o que está acontecendo na Europa e na França que vai levar a essa grande revolução. Eu até brinco dizendo que é a maior de todas as revoluções, a mãe de todas as revoluções. Por mais que a gente fale da revolução, das revoluções inglesas, né, a puritana e a gloriosa, da Revolução Americana, meio que a partir da Revolução Francesa a história toda muda. Ela vai servir também de inspiração para as próximas revoluções do século XX, por exemplo. Não só os movimentos nacionalistas, mas também a própria Revolução Russa de 1917, né, dos bolcheviques, primeira experiência comunista da história, ela é fortemente influenciada pela Revolução Francesa. Então, na última aula, a gente falou sobre como é que era o panorama do antigo regime, né? Aquela sociedade baseada no privilégio de nascimento, né? Uma sociedade ainda com resquícios da sociedade medieval. Você tinha uma sociedade dividida em estamentos, ou seja, grupos sociais sem mobilidade social, né? Quem nascia fora da nobreza nunca alcançaria altos cargos, né? Como no clero, ou se tornaria nobre. Isso fazia parte apenas dos contos de fadas, né? Que você vê lá uma camponesa se casando com um príncipe. Isso nunca acontecia. Mesmo dentro do clero católico, apenas os filhos da nobreza poderiam almejar entrar para o alto clero, ser cardeal, ser bispo, ministro, abade, papa, né? Então havia uma sociedade ainda muito desigual, onde você tem um rei absolutista, que é o Luís XVI, ele vive num palácio nababesco, come do bom e do melhor, ostenta riqueza. Você tem uma nobreza decadente, uma nobreza que perdeu muito da sua influência, do seu poder econômico também. Ela ainda tem os nobres que ainda são donos de terra, que exploram a mão de obra dos servos. A servidão lá na Inglaterra já tinha sido abolida desde o século XVI e ainda persistia em grande parte da Europa. Então você tem uma sociedade governada por um rei autocrático, que é o Luís XVI, concentrando todo o poder político na sua figura. Você tem uma classe ociosa, parasitária, que é a nobreza e o alto clero, que não trabalham, não pagam impostos, e os gastos com a corte, os gastos da França apoiando os americanos contra a Inglaterra, que havia vencido a França na Guerra dos Sete Anos, fora as técnicas de cultivo da agricultura francesa eram muito atrasadas, não se comparavam com da Inglaterra em produtividade, então fazia com que o preço dos alimentos sempre aumentasse, né? Qualquer problema climático, e parece que nos anos que precederam a Revolução Francesa foram anos de seca, uma baixa produção de cereais, principalmente o trigo, principal alimento da população francesa. Então isso tudo se misturou e criou um grande mal-estar, uma crise econômica terrível. E é claro que quando aumenta o preço dos alimentos, o povo vai para a rua se rebelar. E a França já tinha um histórico desde a Idade Média da chamada Jacquerie. A Jacquerie eram rebeliões dos camponeses contra a nobreza. Então havia muito rancor acumulado durante muito tempo contra a realeza, contra a nobreza e até mesmo contra a igreja. E aí nós temos o terceiro estado, que, como falei na última aula, o terceiro estado era um grupo muito heterogêneo. Você tinha desde os miseráveis, pobres, que eram os chamados sans-culottes, e camponeses, servos, até os mais ricos, abastados, burgueses, donos de companhias de comércio, de transporte marítimo, de manufaturas, de bancos. Então, olha só, você tem um grupo muito heterogêneo aí, mas liderados principalmente pela burguesia, né, que vai ser a ponta de lança do movimento do terceiro estado. Isso vai criar uma insatisfação muito grande, e o rei ele fica meio que
encurralado. Ele não vai querer abrir mão dos seus privilégios, obviamente, ele é o rei, ele se vê como sendo alguém escolhido por Deus, né, o ungido de Deus para governar, então ele não vê problema em ter poder absoluto e não vai querer negociar o seu luxo, o seu poder. Ele gosta de ostentar mesmo, mas, por outro lado, ele não vai querer forçar o clero e a nobreza a pagar impostos também, ainda que essa seja a saída. Então, ele demite lá o ministro das Finanças, contrata outro e o outro diz, olha, o negócio é a gente chamar a Assembleia dos Estados Gerais, que seria então um parlamento, né, uma assembleia, uma reunião com os representantes da sociedade, do primeiro, do segundo e terceiro estado, para debater uma saída. E a saída qual é? Aumentar os impostos e forçar o clero e a nobreza a pagarem, né? Apesar do terceiro estado ser em maior número, o voto não era por cabeça, sim por estado. Então, cada estado tinha direito a um voto, o clero sempre se unia com a nobreza e eles votavam sempre contra. Quando o terceiro estado se dá conta que não vai resolver nada, que não vai sair nada que preste daí, o terceiro estado, com alguns membros da nobreza do clero, saem da assembleia e criam uma nova assembleia. Eles se trancam num salão de jogos, salão do jogo da pela, eles se trancam lá e decidem só sair dali com uma nova constituição, onde todo mundo deveria obedecer, inclusive o rei. O rei, então, desconfiando do problema, coloca a sua guarda real na rua, mas o povo, já em polvorosa, sai às ruas, pega seus ancinhos, seus forcados, suas foices e vão para a guerra contra as forças do rei e invadem, tomam a Bastilha. Então, a gente pode dizer que a Revolução Francesa ela começa com a Assembleia dos Estados Gerais, mas principalmente o marco inicial é a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. Ela é um marco tão importante porque ela dá início à Revolução Francesa e após a Revolução Francesa a sociedade não será mais como antigamente. Ela vai se tornar uma nova sociedade e vai influenciar novas revoluções ao redor do mundo. Inclusive aqui na América, né, há a influência da Revolução Americana, mas a Revolução Francesa ela vai ser muito importante em algumas rebeliões, como a Conjuração Baiana aqui no Brasil, a luta de Simão Bolívar para se libertar do domínio espanhol, a busca de ter sua liberdade da Grécia contra o Império Turco, como falei, a Revolução Russa, depois a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, todo mundo olha para a Revolução Francesa. Então, ela marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, por isso ela é tão importante. Então, o povo consegue até mesmo apoio da guarda do rei, então o povo meio que vence, né? Consegue proteger a Assembleia Nacional Constituinte, e aí os deputados, representando o terceiro estado, escrevem uma nova Constituição, uma Constituição baseada nos valores do iluminismo, da racionalidade. E quais são esses princípios, né? A gente diz que o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. Então, até hoje, né, a Carta dos Direitos Universais do Homem, defendida pela ONU, ela é diretamente inspirada pela Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Então, aqui a gente vê uma virada histórica. Até então, as pessoas que viviam na França se viam como súditos do rei. O que te tornava francês? Você ser súdito do Luís XVI. Não pertencer à nação francesa. Então, aqui nasce a noção moderna de nacionalidade, de pertencimento a uma nação. O país representa a nação. O governo representa a nação. É isso que legitima o governo, é isso que legitima o poder, os políticos. É o interesse da nação, não é o interesse de um único homem, né? Não é o interesse do rei. O rei que era visto como sendo ungido de Deus, naquela ideia do Jean-Jacques Bossuet, do Thomas Hobbes, né? Um rei poderoso, escolhido por Deus, pela vontade divina, para botar ordem no mundo. Não é mais isso que importa. O que importa é que todo o poder político emana da nação e deve, então, representar os anseios e interesses dela. Então,
nessa nova Constituição, ela é abarcada pelo quê? Pela ideia de que todos os homens nascem livres e devem permanecer livres. Então, eles abolem a servidão. A gente deve lembrar que a servidão data desde a época do final do Império Romano, começo da Idade Média, onde os trabalhadores, apesar de não serem escravos, estavam presos à terra. Eram obrigados a trabalhar, explorados pelos grandes senhores de terra, a nobreza. E o primeiro passo também é abolir a escravidão nas suas colônias. As colônias francesas abolem a escravidão. Depois que o Napoleão volta, aliás, quando os burgueses, a alta burguesia toma o poder no chamado diretório, que falaremos mais adiante, e com Napoleão volta à escravidão. Tá? Mas a Revolução Haitiana, né, que é o primeiro país fora os Estados Unidos a se tornar independente da América, é o Haiti. A rebelião dos escravos negros africanos do Haiti matam a elite branca da ilha e se tornam independentes. São inspirados diretamente pela Revolução Francesa. Então, todos os homens são iguais perante a lei. Não há mais esses privilégios porque você nasceu na nobreza. Todos os homens devem obedecer à lei de maneira igualitária, devem ser tratados de maneira justa. Então, se hoje em dia para a gente isso é uma coisa comum, isso até então era novidade. Então, essa mudança de mentalidade é marcada também na Revolução Francesa. Então, o direito o Estado ele tem que conservar os direitos dos cidadãos. Os cidadãos, então, eles são o quê? São pessoas com direitos e deveres. O súdito só tinha obrigação para com o rei. O cidadão não. O cidadão, a cidadania que é uma coisa que nasce lá na Grécia Antiga, em Atenas, né? Ser cidadão ateniense pertencia a uma pequena minoria de homens maiores de idade, nascidos na própria cidade, livres, né? Que não eram filhos de pais escravizados, mas as mulheres não participavam. Então, aqui não, a cidadania é universal. Independente nem se você nasceu na França. Isso é uma coisa interessante. Você poderia se tornar francês, como, por exemplo, Thomas Paine. Thomas Paine era inglês, participou da Revolução Americana, é um filósofo iluminista, lutou do lado dos americanos e depois foi para a França, se tornou francês. Ele se considerava mais francês de qualquer outra coisa, porque ele se identificava com os valores da Revolução Francesa. Então, a noção de que o Estado, né, o governo, ele tem que proteger os seus cidadãos, garantir a liberdade deles, garantir a propriedade. Quando eu falei sobre iluminismo, a gente falou que o Jean-Jacques Rousseau era contra a ideia de propriedade. Mas aqui a propriedade, né, sendo uma coisa para todos, né, você trabalha, você constrói um patrimônio e ninguém tem o direito de extrair isso de você de maneira arbitrária, isso é uma conquista também, né? É um pensamento muito liberal, né? Um pensamento que atende mais aos interesses da burguesia, né? Não atende os interesses dos sans-culottes, mas já era um grande avanço. A segurança, ou seja, a proteção à vida, ao bem-estar da sua população e também garantir o direito do povo, né? Do cidadão, a resistir à opressão. Então, é direito das pessoas lutarem pelos seus direitos, né? Não aceitar passivamente. Então, a soberania não está relacionada ao rei, está relacionada à nação. Então, a noção de nacionalidade, pertencer a uma nação, conforme nós entendemos hoje, nasce com a Revolução Francesa. E o que é essa liberdade que a gente está falando aqui? A liberdade é fazer tudo o que você queira fazer, desde que não prejudique outro, né? É o que sua mãe ensinou a você, que a sua liberdade termina quando começa a do próximo. E todos devem, então, obedecer à lei. Ninguém está acima da lei, nem mesmo o rei. Em 1790, um ano depois, foi aprovada a Constituição Civil do Clero. Então, a gente vê outra inovação da Revolução Francesa. Quem legitimava o rei Luís XVI? Quem legitimava o czar russo? No caso do Luís XVI, a Igreja Católica. No caso do czar da Rússia, a Igreja Ortodoxa Russa, a qual ele era o líder da Igreja na Rússia. E na Inglaterra, a rainha Elizabeth, ela é líder da Igreja Anglicana. Ela é o chefe da Igreja, como se fosse o Papa. Aqui na França, a gente vê a separação do Estado e da religião.
Isso é uma coisa muito importante. A gente fala muito de Estado laico. O que é o Estado laico? É o Estado separado da religião. Não deve favorecer nenhuma religião em detrimento de outra. Ele tem que se manter afastado, dando liberdade aos seus súditos, aos seus cidadãos, não súditos, falei errado. Tem uma história que se diz que Napoleão, né, o imperador Napoleão, mas que ele é filho da Revolução Francesa, ele é, apesar de ter sido um grande tirano, levou à guerra a Europa inteira, mas ele também tinha os valores da Revolução Francesa. Então ele chega para um grupo de judeus, né, uma comunidade judaica da França, e aí pergunta: vocês são o quê? Vocês são judeus, são franceses, o que é que vocês são? Aí, de uma maneira bem laica, né, o representante da comunidade judaica fala: não, somos judeus da porta de casa para dentro, da porta de casa para fora nós somos franceses súditos de Vossa Majestade, imperador da França, Napoleão. Então isso marca a separação. Então, mais uma coisa que a gente aprendeu com os franceses. Então, a Constituição Civil do Clero tornava então a Igreja submissa, a Igreja Católica submissa ao Estado francês, e uma liberdade de consciência e liberdade também de fé, né, de profissão de fé. Então, o Estado não mais se meteria nesses assuntos. Bom, isso deixou a Igreja muito insatisfeita, porque muito das terras da Igreja Católica na França foram confiscadas pelo Estado francês. Então, o rei agora, a gente deve entender que o rei não é destituído do poder. Mesmo com a Revolução, o rei continua no poder. Só que agora ele tem que dividir o poder dele. O poder é apenas uma peça do jogo. Ele é apenas um pé do tripé. Ele é o executivo. Ele ia ter que dividir o poder dele com a Assembleia dos Deputados, né, dos representantes do povo, que é o segundo o legislativo, e com o judiciário, né? Então ele estava também submisso às leis. Chamamos então essa fase de monarquia constitucional, tá? Mais ou menos como é hoje na França, na Espanha, na Holanda, no Japão. Você tem uma monarquia, mas o rei ele é mais de enfeite do que qualquer outra coisa. Aqui ele ainda era o poder executivo, né? Então, de 1791 a 92, vai ter o rei. Isso atendia os interesses da alta burguesia, porque a alta burguesia ela é revolucionária durante o comecinho da Revolução. Quando a Revolução se torna, então, vitoriosa, a burguesia deixa de ser revolucionária e passa a ser conservadora. Ela não vai querer que os poderes, né, o poder político seja dividido com a plebe, com a massa, né, dos sans-culottes, camponeses. Não, ela vai querer, então, pegar o poder para si. Deixa o rei no poder, mas quem vai governar de verdade são os burgueses no legislativo. Por quê? Porque o voto não era universal na época. O voto ele era censitário, ou seja, apenas quem possuía renda, terras, os sans-culottes, os pequenos proprietários, não tinham acesso a isso. Ficavam de fora do voto e ficavam de fora também da representatividade, não poderiam ser eleitos. Então, apenas membros da alta burguesia eram eleitos. Então, tendo isso em vista, é claro que eles iam votar de acordo com seus interesses, né? Então, a burguesia conseguiu o que ela queria, manter o rei no poder e ela, então, controlando a revolução. Mas o rei não ia se dar por vencido. O rei, né, tendo aquela mentalidade ainda absolutista, ele não gostou de nada disso. O sonho dele, então, era acabar com a revolução. E durante o processo revolucionário, com o povo ensandecido, né, com muito rancor durante gerações, suportando a exploração, a miséria, a opressão, o povo, quando for para as ruas durante a Revolução, não só atacou a Bastilha, atacou castelos, atacou monastérios, queimou igrejas, enforcou padres, freiras, enforcou nobres. Então, muitos desses nobres se viram, então, perseguidos e fugiram, saíram da França e foram, então, buscar auxílio nos países ao redor. E os países vizinhos da França, Inglaterra, Áustria, Prússia, a própria Rússia, viam com maus olhos a Revolução, pensando assim: olha, se isso acontece aqui em casa, cara, a gente está ferrado. A gente não pode deixar que o povo se inspire na Revolução. E a Revolução, ela se espalha que nem um rastilho de pólvora. Ela incendeia a Europa inteira.
E imagina só se todo mundo em cada país achar que deve lutar pelos seus direitos, né? Eles pensaram. Então a gente tem que sufocar essa revolução. Então, países como a Áustria e a Prússia, que hoje faz parte da Alemanha, tentam invadir e acabar com a revolução. E aí surge uma outra coisa também, uma inovação da Revolução Francesa. O cidadão tem o direito agora de defender o seu próprio país. Porque isso antes era um privilégio da nobreza, né? Desde a Idade Média. Quem tinha que defender o reino, quem tinha que defender a igreja? Era a nobreza, os cavaleiros, né? Então, quem tinha o monopólio da violência eram os cavaleiros, eram os senhores feudais, senhores de terra. Usavam armadura, montavam a cavalo, usavam lança. Então, tinha o monopólio da violência. Agora não. Agora nós tínhamos, então, um exército nacional, onde os cidadãos, né, as armas cidadãos, era o grito de guerra deles, lutar pela defesa não só do seu país, mas também defesa da revolução, defendendo os interesses soberanos da nação. Então, o exército maltrapilho, mal treinado, esfomeado dos cidadãos franceses, mas com tanta tenacidade, tanta vontade de vencer, conseguiu então lutar bravamente contra exércitos profissionais, mas bem armados e bem aparelhados da Áustria e da Prússia, que eram grandes potências militares da época. E nisso aí o rei pensou, pô, eu tenho que fugir também. Então monta um exército e volta para invadir a França. E ele foge. Em 21 de junho de 1791, o rei, ele na fuga dele, ele é interceptado na fronteira da França com a Alemanha, na cidade de Varennes. Foi conhecido como fuga de Varennes esse episódio. Ele é preso, diz que ele estava vestido de mulher. E ele já parecia um travesti, né? Um drag queen, com aquela perucona, aquela maquiagem, aquela calça, o culote bem apertado, mas o salto alto. Ele foi capturado, levado de volta para Paris. Ele é julgado, então, e condenado, considerado culpado, como traidor da França, traidor do povo francês. Ele foi acusado, então, de estar conspirando junto aos inimigos da França. Então, outra coisa inédita, ele é julgado, mantido preso, e aí, no ano seguinte, ele é decapitado. Em 1793, ele é guilhotinado. E aí a guilhotina vai virar um grande símbolo da Revolução Francesa. Não sei se vocês estão acompanhando nos jornais, né? Que volta e meia na França, os franceses mantêm essa tradição de protestar contra o governo. Então, contra o atual governo, os chamados coletes amarelos instalaram em frente ao palácio do presidente da República, instalaram uma guilhotina para lembrar ele quem é que manda no país, porque a tradição deles, se eles fizeram isso com o rei, é claro que isso é só um símbolo, né? A guilhotina que virou o símbolo também de uma morte mais humanizada, porque no antigo regime, quando alguém era condenado à morte, ele era supliciado em praça pública. Os caras pegavam tenazes, né, como se fossem alicates, enormes alicates em brasa, tiravam um pedaço da pessoa presa, amarravam cada membro em cavalos, esporreavam os cavalos para eles fugirem, e aí destroçava a pessoa viva. Depois os restos eram amontoados numa fogueira, e então se incinerava o pobre coitado. Então pensou-se como fazer uma morte rápida e indolor. E aí o doutor Guillotin, era um médico da Revolução Francesa, ele imaginou a guilhotina, né? Uma enorme lâmina e bem afiada, pesada, separando então a cabeça do resto do corpo, a pessoa morreria sem sentir dor. Bom, é isso que teoricamente, né, se acha, né? Que dizem que a cabeça ficava assim, uns 20 segundos ainda de consciência. E aí no ano seguinte, a esposa do rei também foi também sentenciada à morte e guilhotinada. Então aí dá o fim da monarquia constitucional e aí a gente vem iniciar o período da República. E aí a fase da República, que veremos semana que vem, ela é dividida em convenção, diretório, consulado, o golpe de Estado de Napoleão Bonaparte, que aí então ele se torna cônsul, né, o vitalício, e depois ele vira imperador da França.
O filho também do Luís XVI, Luís XVII, ele morre ainda jovem. Ele já era adulto, mas era bem jovem e morre na prisão, talvez de pneumonia. Pelo menos isso aqui ficou sendo oficial. Tá bom, gente? Então, alguma dúvida até aqui? Alguma questão? Tudo bem? Então, meninas, uma boa noite para vocês, bom descanso. Eu espero que vocês se mantenham firmes estudando. Eu espero que vocês não esmoreçam, continuem se esforçando. E até semana que vem, então, meninas. Boa noite, descansem, tudo de bom para vocês.